Porque se eu disser que predestinação tem a ver com uma determinação de Deus na minha vida, então quem se suicida é Deus quem escolheu aquilo dali. Aí você vai dizer, mas quem se suicida não é eleito. Tá, e Saul? Saul não era cheio da unção? Saul não era cheio do Espírito? Olha Judas aí, gente, Judas. Discípulo de Jesus. Então, é por isso que eu falo, né? Que nós temos que prestar muita atenção nesse assunto, porque às vezes a gente está pensando com uma mente doutrinada pelas igrejas reformadas. E a igreja da reforma não enxergava a eleição, ela enxergava apenas a salvação e a santificação. E você se lembra da primeira aula. Essa foi a revelação que Deus deu para eles. E que eles saíram muito bem. Mas quiseram entrar por um caminho que Deus não tinha dado a revelação ainda. Aí deu no que deu. Ó, Salmo 40, versículo 7. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito meu respeito. Que isso? No livro da vida. É no livro da vida que está escrito a meu respeito. Salmo 56, 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha aí. Não estão elas inscritas no teu livro? Percebeu? Aí, o Heleno, só que Sansão foi um caso diferente, né? Ele derrubou ali os pilares para matar os filisteus, né? Mas a Bíblia não fala que ele se suicidou, que ele fez aquilo com o intuito de se matar, né? Mas ele produziu a sua morte. Mas ele falou assim, agora eu vou... Ele até diz até o texto, se não me engano, lá em Juízes, né? Que ele iria morrer com eles, né? Mas é como se fosse... Como é que eu posso dizer? Ele dando a sua vida para salvar o povo de Israel. Foi o que Jesus falou. Ninguém tira a minha vida, eu entrego. Né? Eu aqui entrego a minha vida. É como se ele entregando a sua vida para salvar o povo de Israel, para derrotar. Então não foi um suicídio isso daí. Né? Seria a mesma coisa que se eu tivesse junto com vocês, né? Isso aí. Né? É isso aí, exatamente. É como se eu estivesse junto com vocês aqui, e aí vamos imaginar que a gente está num local onde tivessem várias pessoas aqui, fisicamente, todo mundo junto. Aí entra um muçulmano ali e fala assim, olha, eu vou poupar vocês, mas alguém tem que dar a vida para salvar vocês. Eu falo, deixa eu então, me mata, mas não matem eles, mas pode me matar. Foi isso que Sansão fez, né? Ele se entregou, né? Permitiu-se morrer para salvar a muitos. Se eu faço isso, eu não estou cometendo suicídio, né? Se eu permito que alguém me mate por um bem maior, né? Que é o que aconteceu com Jesus, né? Também, tá? Então vamos lá. Ó, João 6,37. Todo que o Pai me dá, virá a mim. Não tem como. Aí você me pergunta, aí você me fala assim, mas todos vão até Jesus. Então Deus deu para Jesus todo mundo. E não é isso que o texto diz, isso é forçar muita barra do texto. Né? Todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí, o que isso quer dizer? Que de maneira nenhuma ele vai deixar você se perder? Não. Que quando você vier a Jesus, ele não vai te rejeitar. É isso, ele não vai te rejeitar. Ele não vai virar as costas para você. Ele vai permitir que você venha a conhecê-lo. Ele vai permitir que você venha a nascer de novo, porque o conhecer e o nascer de novo é dado apenas para os filhos de Deus. Tá? É isso que é não lançarei fora. Certo? Ó, Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Você percebe que eu só recebi o Espírito de Filho
Porque eu já era filho. E porque você é filho, Deus enviou aos seus corações o espírito de seu filho. É porque você já era filho. Agora era filho como? Na presciência de Deus. Na presciência dele, você já era filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama o quê? Paizinho, Abba Pai, papaizinho. Então não é o inverso. É justamente o contrário. Eu já era filho na mente dele e por causa disso recebi o espírito. Agora, olha que texto, né? Para aqueles que pensam que pelo fato de serem eleitos já tem a salvação garantida. E não é assim. 1 Crônicas 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as tuas imaginações dos pensamentos. Olha para esse texto aqui. Se buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. É Davi falando para Salomão. Salomão era o eleito. E se Salomão buscar, será achado. Olha aí, ó, vai ser achado. Ó. Vai chegar até Jesus e Jesus não vai lançar ele fora, porque vai achar ele e o filho não vai rejeitá-lo. Porém, se o deixardes, ele também vai te rejeitar, ó, vai lançar fora. Isso se você rejeitar ele. Se você rejeitar, ele vai te rejeitar. No que depender de Jesus, isso não vai acontecer. No que depender dele. No que depender dele, aquele que começou a boa obra vai completar até o final. No que depender de Jesus. Certo? Então esse texto está bem claro. Olha o que fala em Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade. Se, olha aí o advérbio de dúvida, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Tá vendo? Então, Paulo dizia, vocês precisam considerar a benignidade e também a severidade. Onde é que está a benignidade? Se você ir até Jesus, ele não vai te rejeitar, ele não vai te dar as costas para você, ele não vai te lançar fora. Mas se você o deixar, ele vai te rejeitar para sempre. Então você tem que considerar a benignidade e você também tem que considerar a severidade. Tá? Ó, João 15, 1, 2 e 6. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, olha, a vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Se alguém não permanecer em mim, ó, não permaneceu, estava nele, mas não permaneceu. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, a abundância de texto que fala sobre predestinação. Só que você entendeu, junto com a aula passada do irmão Pedro e com a aula de hoje, que a predestinação não tem a ver com uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem a ver com obras, tem a ver com graça. A graça de Deus nos elegeu para isso. O que é a graça? Graça é favor imerecido. Senão eu vou dizer que eu fui predestinado porque eu sou bonzinho. Eu fui predestinado porque eu sou legal. Eu fui predestinado porque eu sou maneiro. Não. Aí não é graça, aí é obra. E aí o texto lá em cima fala que Deus elegeu Jacó não por causa das obras, mas por causa daquele que chama.
o texto está bem claro, não tem sombra nenhuma de dúvida. E aí, todas as pessoas podem ser reis sacerdotes? Me responda agora, escreve aí no comentário aí. Qualquer pessoa que nasce pode ser rei sacerdote? Escreve aí para mim, no comentário, quero ler. Eu quero ver a sua opinião, eu quero entender se você está compreendendo o que eu estou falando. O cara nasceu, ele pode ser rei sacerdote? Somente os eleitos, exatamente. Somente os eleitos podem ser. O fato dele ser eleito não significa que essa pessoa já está peremptoriamente salva, de forma alguma. Essa pessoa tem que confirmar a eleição. É isso aí, tem pessoas que nascem para ser nação, como Esaú. Quer ver um outro exemplo bem legal? Você vai ver lá os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Jafé vai habitar as tendas de Sem. E Cã vai ser servo de todos. Olha aí que legal. Você vê os semitas, os judeus, na tipologia de Sem. Você vê os gentios, ex-gentios que somos nós, na tipologia de Jafé. Jafé habitando as tendas de Sem, morando no tabernáculo de Israel, tá? E Cã servindo, né, a Sem e a Jafé. Os 3 descendentes ali. Olha que só sai brabeira da descendência de Cã. Só sai brabeira. Mas o fato de Deus não ter eleito Cã, ou Cão, Deus não escolheu Cão para ser condenado, mas para servir, igual foi com Esaú. Isso está bem claro. Isso está bem nítido. Bom, está bem claro para a gente que temos o conhecimento das 4 dimensões do reino, né? Que já vimos que lá no Éden, Deus já havia escolhido um par de casal para ser rei sacerdote, seus filhos iriam estar debaixo da autoridade deles. Aí nós vemos isso na figura de Israel, né? Nas 2 casas de Israel. Bom, existem diversos exemplos, né? Mas você conseguiu enxergar neste seminário isto com mais clareza. Mas para ser ele tem que aceitar que... Não, Jaqueline, a eleição, ela precede o aceitar. Por que a eleição precede o aceitar? Por causa deste texto aqui, ó. Eleito segundo a presciência. Então, a eleição não parte do momento em que eu aceito. A eleição é antes de eu aceitar. É antes de eu aceitar. Olha aqui, ó. Aos que predestinou, a esse chamou a existência e a esse justificou, nasceu de novo. Então, antes de nascer de novo, tem o nascer da carne, né? Ou melhor dizendo, nascendo de Deus, nascendo do Espírito, né? E tem a predestinação. Olha quando é que eu fui eleito. Antes da fundação do mundo. Então, o que é isso? Vocês têm que estar estudando. Vocês têm que estar meditando. Isso não é uma coisa fácil de se aprender assim. Não é uma coisa que você ouvir de uma vez, você vai pegar facilmente. Não, você tem que ouvir de novo, tem que estudar, tem que pegar os textos, tem que comparar, tem que pôr à prova o que eu estou falando, né? Então, você percebe que isso não é uma coisa simples de se pegar. Eu já ministro isso aí há 18 anos, né? Então, para mim é tranquilo. Mas tem irmãos que estão ouvindo hoje pela primeira vez. Então, ouvir de primeira não vai ser fácil pegar isso daí de lambuja. Você vai ter que meditar. Você vê que a pergunta que ela fez é uma pergunta certa, correta, digna de quem está ouvindo primeiro. Mas nós já lemos um texto aqui que já falou claramente que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo e não
depois que aceitamos a Jesus. Mas isso é questão de prática, tem que praticar, tem que ver, tem que reler, tudo de novo, para que a gente não venha a errar. Olha o que diz aqui, 2 Pedro 1,10. Deixa eu ver aqui. Então os não eleitos não serão arrebatados, nem terão um corpo glorificado. Não, senhora. Não terão. Não terão um corpo glorificado, não terão. Agora vocês estão entendendo aquela aula que eu falei sobre a árvore da vida, o corpo glorificado, né? Tudo isso daí. Os filhos de Deus têm um corpo glorificado, as nações não têm. Vocês se lembram daquela aula que eu falei que as nações viverão por nós quem? O corpo de Cristo? É exatamente isto, né? Então, como eles não terão o corpo glorificado e os filhos de Deus terão, isso faz com que eles passam a existência por conta do corpo de Cristo, que é a igreja, que está na representatividade da árvore da vida. Conhecer os eleitos são os que dão frutos? Sim, são os que dão frutos, são os que buscam o Senhor, né? É tudo isso, os que buscam o Senhor, os que amam a palavra, os que tentam entrar no santo dos santos, né? Querem estar na presença de Deus, tudo isso daí. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para, confirmar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Se vocês agirem, né, em confirmar, vocês não vão tropeçar, né? E aí vai confirmar a eleição. Vai confirmar a eleição, né? Você já foi eleito, mas você tem que confirmar. Como é que você vai confirmar? Empenhando-se, né, em agir de qual forma? É só você ler lá que você vai ver, né? O amor, a longanimidade, manifestar a natureza divina, isso daí. João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, eu que escolhi. Eu recebi a Jesus como Senhor. Foi eu que escolhi. Mas tudo bem, você escolheu. Mas você o escolheu porque ele te escolheu primeiro. Porque se ele não te escolhesse primeiro, você não iria escolher. Tá? É o que está escrito aqui, né? Eu vos escolhi. Não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Tá? Vamos ver aqui, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem salvos? Não é isso que o texto está dizendo. Ele não escolheu para ser salvo. Ele escolheu para ser conforme a imagem do Filho. É para ser conforme a imagem do Filho. Foi para isso que ele escolheu. Tá? Colossenses 3,12. Chácara dos sonhos. Tem alguém com áudio aberto aí, Eu estou tentando achar quem é aqui, não estou conseguindo achar. Só vi aí, Já achei quem é, pronto. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, quais são os elementos que me fazem entender que eu sou eleito? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, de longanimidade. Aí ele vai continuar falando, né? Entranhas, né? De misericórdia, aperfeiçoando o amor, que ele fala que o amor é o vínculo da perfeição, né? Não mentindo um ao outro. É o que ele vai falar lá. Então, como é que eu vou me revestir como eleito de Deus? Tendo tudo isso daqui, santidade, né? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Esses são os frutos. Então, no caso, como nossa ressurreição será a mesma de Cristo, e como a natureza dele é espírito vivificante, seremos assim também? Seremos. Paulo falou, né, que assim como foi o homem natural, assim nós também seremos. Né? Eu vou colocar aqui o texto bem certinho para você.
Eu ia mostrar aqui na tela, mas vou ler direto da Bíblia, que é melhor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios, capítulo 15. Ó. Assim, versículo 45 e diante. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. A gente já sabe o que é alma vivente, né? Receptáculo do espírito. Ele depende de alguém para que ele viva. O último Adão é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo, o Senhor, é do céu. Aí, ó, o versículo 48. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial, tais, né? Tais nós, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Como é que é a imagem do celestial? Espírito vivificante, né? Então, essa é a imagem do celestial. Então, o nosso corpo será semelhante ao de Jesus, em tudo. Nós vamos nos casar com ele, seremos uma só carne, teremos a mesma essência que ele, né? Então, se ele dá para nós vida, nós, como um corpo único, daremos vida também para as nações. Por quê? Porque eles sempre serão almas viventes. Eu falei isso na outra aula, né? Que alguma pessoa pode pensar, então eles serão templos do Espírito? Não, não é isso. Mas é que, de alguma forma, nós vamos dar sustentabilidade para que elas vivam eternamente. Tá? De alguma forma, faremos isso. Como isso acontecerá? A Bíblia, ela usa uma figura de linguagem que é a árvore da vida e as folhas. Né? Aí você pega a folha e vê como que a folha faz, né? Todo aquele processo de fotossíntese, né? Então ele vai usar dessa figura de linguagem para poder mais ou menos explicar como que será. E o que a folha ela faz, né? Ela muda o ambiente, né? Ela pega o carbono, né, que vem da atmosfera e transforma isso em oxigênio. Ou seja, né, nós vamos dar vida para ela. De alguma maneira, elas viverão dependendo dessas folhas da árvore da vida. E o que é a árvore da vida? Para mim, é o Cristo. E o que é o Cristo? É o corpo de Cristo, e nós já estudamos sobre isso. É o processo de fotossíntese, exatamente. Tá? Vamos lá. 2 Timóteo 2,10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também, olha aí, gente, olha como é que é, hein? Ó, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Eles não têm ainda a salvação, gente. Eles não obtiveram a salvação ainda. Mas são eleitos, tá vendo? Eleitos que vão obter a salvação, que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Tá vendo aí, ó? Como que a eleição não é antes, como que a eleição não é depois, a eleição é antes de tudo. É antes até do nascimento. Aí você vai ver textos que falam sobre eleição para uma pessoa só. Ó, o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, ó, eleita, no singular. Porque pode ter gente que vai falar assim, mas eleitos, predestinados, está sempre no plural. Não está sempre no plural, aqui está no singular. Tá vendo? Ó? Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Singular. E tem mais textos que falam no singular também. Tá? Eu só separei esses dois aqui. Certo? Então, a aula de hoje, ela foi para poder reforçar a questão da eleição. Tá? Ela veio para querer reforçar a questão da eleição. Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma dúvida para perguntar, para agregar? Né? Eu tenho dúvida nessa parte. Você pode estar me explicando isso daqui? As nações que nascerão lá no reino milenar, elas são eleitas ou não?
Não, por quê? Já fechou a conta. A igreja é eleita, já casou com Jesus, né? Então, não há nenhuma possibilidade de ninguém mais pós-vinda de Jesus se tornar a igreja. Fechou, fechou, né? E aí, quem nascer no reino milenar, as nações que nascerem, sempre serão nações, tá? A morte será lançada no abismo, por isso eles não morrerão, e nós seremos saúde para eles, para as nações. Exatamente. Agora você vê, né? Nós seremos saúde. Agora, olha que interessante, né? Você veja que Adão, quando estava lá no Éden, mesmo ele não tendo pecado, né? Ele precisaria comer da árvore da vida para que vivesse eternamente. Certo ou errado? Né? Senão não haveria necessidade de colocar a árvore da vida ali. Então, a pessoa não ter pecado não é uma garantia de que ela... Claro, a gente sabe que a morte, né? Hoje, né? O salário da morte é o pecado. Mas, pelo que estava lá, né, no Éden, né? A árvore da vida é que garantiria a vida eterna para Adão. Por isso que a árvore da vida não aparece lá no templo de Ezequiel. No templo de Ezequiel aparecem muitas árvores ali. Vai dar uma extensão à sobrevida das nações? Vão dar. Mas como não é árvore da vida, eles vão viver o quê? 600, 700 anos, 800 anos. A longevidade de vida vai voltar. Por isso que lá diz que as árvores servem de remédio para as nações, as folhas das árvores, né? Mas mesmo assim não é para viver eternamente. Mas no reino eterno tem a árvore da vida. E ali as nações viverão eternamente. Por isso que precisa de ter a árvore da vida. Tá? Então não posso dizer que as pessoas que hoje não querem ouvir do evangelho já estão condenadas com o diabo. Não pode dizer. Já pensou se eu chegasse e condenasse o ladrão da cruz? Ah, esse cara nunca ouviu falar de Jesus. Esse cara não quer saber de Jesus, né? Aí lá no final ele se arrepende. Mas aí você tem uma outra coisa, né? Vamos supor, vamos pegar o testemunho de Mahatma Gandhi. O que Mahatma Gandhi falou? Que ele só não se tornou seguidor de Jesus por causa dos seus seguidores. Olha que coisa forte que ele falou. Você conhece Mahatma Gandhi, né? Você sabe que ele foi... tem gente que critica, tem gente que não critica, mas, bem ou mal, ele proporcionou paz, né, aos hindus ali. Então, olha o que ele falou. Eu não entro na igreja cristã por causa dos seus seguidores, porque os seus seguidores não obedecem a Jesus. Ele estava rodeado de gente dando mau testemunho. Então eu tenho que contabilizar ali, que é o que Pedro falou na semana passada, na segunda-feira agora, né? O que o irmão Pedro falou. É o tamanho da revelação que ele sofreu. Qual foi o nível de revelação? Os ninivitas receberam um nível de revelação. Os de Betsaida, os judeus, receberam outro nível de revelação. Né? E quem é que vai contabilizar isso? É Deus. É Deus quem sabe, é Deus quem sonda os corações do homem. Então eu não posso chegar e sair condenando todo mundo. Eu não posso fazer isso. Né? Porque é Deus quem sonda o coração. É Deus que sabe. Às vezes você vê uma pessoa que saiu da igreja está desviado. De repente o cara saiu porque um pastor foi lá e pegou a mulher do camarada, e aí o camarada está traumatizado e não quer mais voltar para a igreja. E a gente não pode chegar e falar assim, ah, meu irmão, tu vai para o inferno, você tem que olhar para Jesus. Cada um tem uma estrutura diferente. Não cabe a mim julgar. Né? O que Paulo fala? Julguemos os que são de dentro. Os que estão aqui dentro a gente julga. Os de fora, deixa que Deus julga. É para Deus julgar os de fora. Os de dentro a gente julga. O cara que está em adultério, mas está cantando. O cara que está ali na tesouraria, mas está roubando. Os de dentro a gente julga. Os de fora, deixa que Deus julga. É o que Paulo nos ensina. Né? Então, a predestinação para ser imagem e semelhança de Jesus é para todos os que nascem. Não, Jaqueline, não são para todos os que nascem.
Esaú nasceu, mas Esaú não foi eleito para isso. Cão nasceu, mas Cão não foi eleito para isso. Né? Mas quem? Tem Esaú, tem o outro lá, o Ismael. O Ismael nasceu, mas Ismael não foi eleito para ser rei sacerdote. Porque se só for assim, só nasce quem é eleito, muitas pessoas nasceram e morreram com 3 anos de idade, morreram com 2 anos de idade. Né? Então você vê que isso eu posso te falar com toda certeza, gente. Toda explicação fora do que eu estou explicando sempre vai ter contradição. Sempre vai ter. Não tem como. Toda explicação que eu estou dando fora dessa que estou dando vai ter contradição. Vai ter contradição. É um joguinho de quebra-cabeça que eu fiquei meditando durante muitos anos. É como que eu fiz... Já viu aquele filme dos Vingadores? O segundo filme? O último? Que fala que tem lá aquele monstro azul lá, que eu esqueci o nome dele agora. Né? Então, aí tem... o Thanos? O Thanos, isso aí. Aí tem lá o Doutor Mistério. Né? Doutor Estranho. Mistério não, Doutor Estranho. Tem o Doutor Estranho. Lá no primeiro filme, ele faz lá uma viagem com mais de milhões e milhões, né, de suposições, possibilidades, né, para ver se alcança e só um dá certo. Né? Então, eu já fiz um mapa disso daí. Eu já peguei todas as opções, já vi tudo. E a única que bate, sem contradição, é essa. A única que bate. Então... Todas as outras opções, você pode até achar uma diferente. Traz para mim, eu quero ver. E aí a gente vai estudar isso daí para ver se lá na frente não vai ter uma contradição. Se não vai bater a conta. Né? Caim e Abel nasceu, olha aí. Ó. Olha aí que interessante. Caim e Abel, uma outra coisa também, né? Um outro exemplo. Quando serão os salvos não eleitos? Lá no juízo final. Lá no juízo final é aberto o livro da vida e aberto muitos livros, né? Que são os livros das obras. Agora, por que é aberto o livro da vida lá no juízo final? Para mostrar, olha, cara, tá vendo aqui, ó? Teu nome estava escrito, você era eleito, mas foi riscado. Lago de fogo e enxofre. Por isso que diz que todo aquele que o nome não foi encontrado no nome do livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Mas aí você também vê os livros das obras, né? Aí são aqueles que não são eleitos, mas serão julgados cada um segundo as suas obras. Quem vai ressuscitar lá no juízo final? Jesus já falou, né? Lá em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 41. Quem é? Os ninivitas. Os ninivitas se arrependeram com a palavra de Jonas, né? E aí eles se arrependeram, se converteram. Aí Jesus falou assim, olha... Os ninivitas vão se levantar junto com essa geração lá no juízo e as condenarão. Agora, como que eles vão ter autoridade para condenar se eles não são eleitos? Não é que eles vão sentar no trono e vão condenar, mas eles, ao ressuscitarem, e quando chegar a vez de julgar os judeus ali, aí Jesus vai falar, tá vendo? Ó, os ninivitas, na verdade, né? Olha, nós acreditamos em Jonas. E Jonas é menor do que Jesus. Esse testemunho dos ninivitas vão condenar a atitude de Betsaida, né, de Cafarnaum e por aí vai. Né? Esse é no sentido de condenar. O testemunho deles vão condenar eles. Mas você observa que Jesus já disse que eles são salvos, mas não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Vão ressuscitar somente no dia do juízo. Um versículo claríssimo que mostra que nem todos que estão ali, até mesmo na igreja, são eleitos de Deus. Olha aí, né? Então você pode perceber que esse assunto de predestinação é um assunto que até nos traz uma certa esperança, porque às vezes a gente pensava que alguém já estava condenado, mas vai chegar lá na frente e vai ser absolvido. Porque a gente pensava o quê?
tem que aceitar Jesus para ser salvo. Claro que nós temos que aceitar Jesus. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Tudo vai desaguar em Jesus. Nada passa sem que passe por ele primeiro. Tudo é por ele, para ele e por ele. Do início ao fim é por Jesus. Nada passa sem por ele. Contudo, Deus dá por inocente o tempo da ignorância. E é isso que a gente tem que ter em nossa mente. Né? E não ficarmos, né, dizendo quem vai ser salvo e quem não vai. Isso aí não cabe a nós, né? Não sou Deus para dizer quem é. Por que nação não pode virar eleito? Porque não foi eleito.